Fala galerinha, beleza? Boa noite, vizinhos. Trazendo para vocês aqui neste momento falar um pouquinho de fundos imobiliários, né? Onde a galera sempre tem uma dúvida aí. E eu também sou investidor novo, estou aprendendo, estou investindo desde setembro. Depois eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos dividendos, né? O fundo imobiliário ele é interessante, eu achei interessante, eu comecei a investir em fundo imobiliário pensando numa renda mensal, né? Então o fundo imobiliário ele te proporciona essa rentabilidade mensal, que nada mais é que ele vai te pagando o fundo em cima dessa rentabilidade que ele tem, né? Então, oscila, alguns pagam 12% ao ano, 9%, 8,5% ao ano. E aí o fundo imobiliário nada mais é do que você não tem condição de comprar, por exemplo, um shopping, mas você entra num fundo imobiliário, um exemplo de shopping, e ali tem os lojistas, tem a alocação dessas lojas, né? Então, uma partezinha da fatia a gente consegue receber por mês, né? Então, você compra uma cota, né? A gente chama cota do fundo imobiliário, e aí você recebe esse dividendo mensal. Tem as ações também, né? Aqui a gente tem, eu gosto desse site aqui, e eu vou falar porque que eu achei interessante, para você organizar os seus investimentos, tá? Ele tem a versão Pro aqui, mas eu uso a gratuita e me atende super bem até o momento, ok? Então, ele tem aqui informações para iniciante. Se você clicar aqui em ações, ó, ele vai te mostrar os setores, né, os mais buscados, né, as ações mais pesquisadas aqui dentro da plataforma. Tem os setores, né? Materiais básicos, rankings, né? Maiores dividendos. Dividendos é que são pagos por períodos. Então, tem ações que pagam 4 vezes no ano, 5 vezes, 2 vezes ao ano. Então, e maiores dividendos, né? Os maiores dividendos são os maiores lucros que está te retornando. Então, tem ações que pagam aí no ano 15% ao ano, 18% ao ano, mas tem ações que vai te pagar uma rentabilidade de 5% ao ano. Mas também difere muito do, vamos dizer assim, do faturamento daquela empresa, né? Às vezes que nem o Banco do Brasil e Itaú tá pagando 8 e pouco por ano, vamos dizer 9, mas o lucro que eles têm é bem alto, então tem o ROI também, tem N coisas para vocês estudarem, ok? Então vou dar uma pincelada aqui para falar para vocês de fundos imobiliários. Quando a gente clica aqui em fundos imobiliários, para vocês pesquisarem, lerem, entenderem, né? Então a gente tem vários segmentos aqui. Eu não vou clicar em todos, mas vocês vejam que eu até abri aqui. Tem logístico, laje corporativa, shopping, fiagro, né, shopping em varejo, infraestrutura, híbrido, hospitalar. Então eu abri aqui alguns deles, fundos de infraestrutura, né? Então esse infraestrutura, normalmente, por exemplo, uma empresa que pega uma concessão, ganhou uma concessão para construir uma ponte, vamos falar um rodoanel também. Estou dando exemplos aqui a modo grosseiros aqui, mas é nessa guia, tá? Então ganhou lá para construir uma ponte ou construir o rodoanel num todo, ok? A obra do governo. E aí a empresa não tem essa grana para aplicar, porque primeiro ele constrói para depois receber do governo. Então vamos pensar assim, ele precisa de dinheiro. E aí o que ele faz? Ele criou um fundo imobiliário. Vocês vejam que esse primeiro aqui, ó, fundo de infraestrutura criado pelo BTG Pactual, né? Então o que acontece? Aí esse fundo vem, chega no BTG e fala, olha, eu preciso dessa grana. E aí o BTG criou esse fundo imobiliário, então você aplica nesse fundo imobiliário. Estou dando um exemplo, tá? Vou até expandir ele aqui. E aí você compra uma cota lá. Então você paga hoje uma cota aí, tá? R$ 88,39 neste momento. E ele está te pagando aí anual 15%. Esse PVP é o preço, né, por cota. Então, o preço de mercado por valor, né? O preço versus o valor dele de mercado real. Então ele está 0,99. Quando ele está abaixo de 1 aqui, até 1, aqui estando 1,00, ele está dentro do seu preço válido, né?
ok? Eu vou mostrar uns outros aqui também para a gente ter uma ideia. E aí aqui, ó, liquidez diária, 3 milhões que é movimentado desse fundo, então compra e venda diária. Então tem uma liquidez, se você quiser vender as suas cotas, você vai ter condição de vender e já receber, vender no mesmo dia, né? Porque a liquidez dele está bem alta aqui, tá? 3 milhões aí. Então você tendo aí as suas cotas, quiser vender. A ideia não é vender, é você acumular. Estou dando uma pincelada aqui, tá? Variação nos últimos 12 meses. Então, ele pega os últimos 12 meses, deu 12,08%. Ou seja, praticamente 1% ao mês de rentabilidade aí, ok? Então, ele deu aqui, ó, 12 meses, né? E a variação dos últimos 12 meses deu 12,08. E aí a gente desce aqui, ele tem o gráfico de valorização, desvalorização. Tem também a opção aqui de 5 anos. Quando você expande para 5 anos, é interessante porque aqui ele vai te mostrar o período, né, de que foi criado. Se tem mais de 5 anos, normalmente ele vai trazer a partir de 2019. Esse fundo aqui foi criado em dezembro de 22. Então ele não tem os 5 anos, né? Se a gente for olhar aí, ele tem 1 ano e meio, né? Ele vai completar 2 anos em dezembro de 2024, ok? Então a gente desce aí, ó, tá vendo que ele está dizendo que se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, né? Há 5 anos é 1 ano e meio, você teria hoje R$ 1.261. Ele teria valorizado aí 26%, né? Do seu investimento, do seu capital. Aí tem número de cotistas, quantas pessoas têm comprado, né? 18,83 milhões. Patrimônio total dele, 1,63 bilhões de reais. Então, em dinheiro, dentro desse fundo, tem investido nele, né? 163 bilhões de dinheiro, né? Então, aí ele fala quem é a razão social, quem é o administrador também. Aí aqui ele vai te falar que é um público geral. E aqui o fundo de infraestrutura. Ele tem o CNPJ, dá para você pesquisar. Taxa de administração 0,75, isso também é bom ficar atento, né? Aqui ele não tem vacância, porque não é de locação, mas nós vamos mostrar os outros. E ele vem mostrando aqui o valor dele, comparação, ok? De valorização. Desvalorização e valorização nos últimos meses, né? No último ano 12%. Nos últimos meses aí ele tá caindo como todo o resto, né? A bolsa também está dando uma recuada, mas para quem é investidor, vê isso como uma oportunidade de comprar mais barato o ativo. Porque se a ideia é você acumular, né? Não é você vender, que nem no meu caso, não é ficar vendendo, é acumular. É fazer o bola de neve que a gente fala. Então, você recebe dividendo, vai lá e compra mais cotas, né, dos fundos imobiliários. E aí é para você ter aquela renda mensal. Então, isso é bem legal, tá? Então, assim, nesse momento, às vezes alguém pode falar, poxa, mas minha carteira está negativa. Mas você vai comprar mais barato. Quando ele voltar a subir, né, que os juros baixarem, inclusive tem todo um cenário, né? É bom você ler como que funciona a Selic, CDI, tá? CDB, como é que funciona cada situação dessa. Eu estou dando uma pincelada para vocês aqui de fundo imobiliário, tá? Até para você entender a economia num todo aí, o que pode afetar, o que não pode afetar, ok? Ó, o dividend do último mês agora ele pagou 1,13%. Então aqui ele tem o gráfico, né? E aí ele vem aqui, ó, Datacom. O que é essa Datacom? Se você, por exemplo, comprou o fundo imobiliário antes dessa data e manteve ele, dormiu com ele na sua carteira no dia 14 do 6, lá no dia 21, que foi a semana passada, você recebeu por uma cota dessa R$ 1, tá? Então, você tem que dormir com a cota na carteira, né, no dia do dia da Datacom. Então, é sempre mais ou menos a mesma média, do dia 14 aí ao dia 16, e aí ele paga sempre aí do dia 21 ao 23, ok? E ele paga mensal, isso é muito legal, tá? E aí de infraestrutura, exatamente o que eu falei, se você quer conhecer um pouco mais, inclusive, do fundo imobiliário, aqui ele tem as informações, resumo, cotação, empresa. Se você clicar em empresa, ele vai trazer aqui para baixo. E aí ele vai ter algumas informações, né? Ó,
ele fala da avaliação. Aqui ele até não está mostrando, normalmente alguns dele, eu vou abrir aqui outros, porque ele mostra informações de dividendo, informações do fundo imobiliário. Isso é muito interessante até para ver onde ele está investindo, ok? Então isso é um fundo de infraestrutura. Vou fechar aqui. Agora aqui ele é um fundo híbrido. Fundo híbrido, normalmente ele vai investir em papéis. Ele pode também investir em outros imóveis. Só que esse híbrido aqui, que nem um papel, normalmente ele vai investir. Eu vou pegar esse MXRF11, inclusive que é um dos mais falados, as pessoas gostam bastante dele. E aí o que acontece? Esse híbrido, tá vendo? Também tem esse GARI aqui que é logística e tal, são fundos híbridos. Então ele investe em papel, às vezes investe também ali numa logística, né? Vou até pegar o GARI, porque o MXRF11, ele vou pegar o papel aqui, vai. Bom, vamos lá. Olha só, hoje ele está R$10,20 a cota, R$10,20, ou seja, com R$10,20 você consegue comprar uma cota hoje do MXRF11. Nos últimos 12 meses, né, ele variou 6,71%, foi a variação dele, valorização e desvalorização. Ele pagou no último ano, nos últimos 12 meses, 12,67. Então pagou mais de 1% ao mês também. Lembra que eu falei para vocês que aqui, ó, que é o preço por o valor de mercado dele, né? Olha lá, PVP, se você coloca aqui, ó, preço sobre o valor patrimonial. Então, o que acontece? Quando ele indica 1, aqui mesmo já está dizendo, quando ele indica 1, ele está no preço dele. Quando ele está abaixo, ele está abaixo do preço patrimonial dele. Quando ele está acima de 1, ele está acima do valor. Então, o MXRF11, nesse momento, ele está sendo vendido acima do valor patrimonial dele, né? Então, ele está vendendo 0,4 aqui, ele está vendendo esse 4 acima do valor dele, ok? Liquidez diária dele, que as pessoas vendem e compram, 11 milhões. Então, tem liquidez boa diária também, né? Então, se você em algum momento resolver vender os seus fundos, você vai conseguir vender porque a movimentação dele é boa diária, ok? Puxamos aqui, ó, eu gosto de puxar aqui de 5 anos, até para trazer o período. Olha lá, eu tinha falado para vocês, ó, 2019, tá vendo? Então, ele puxou do dia 26/6 de 2019 até agora, tá? Então, é um fundo que tem mais aí, provavelmente de 5 anos ou a partir de 5 anos. Isso também é interessante, é bom ficar atento, tá? Eu normalmente gosto aí de pegar a maioria dos fundos de 5 anos a mais, porque já estão mais estabelecidos, tá? Eu acho que traz até um pouco mais de segurança. Aqui ele está dizendo que se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos nesse fundo, você teria hoje 1.493, ou seja, ele subiu aí 49%, aí, quase 50% de valorização. Valor patrimonial desse fundo, então o que tem investido de dinheiro nele, 3,27 bilhões de reais, tá? 334.066 milhões de cotas, né, que foram lançadas, beleza? É um híbrido, ele fala aqui qual o tipo do fundo, ele fala que é papel, segmento híbrido, ok? Aqui fala quem que é o gestor, né, desse fundo, é a Max Renda Fundos de Investimento. Aqui ele vai trazer mais informações, valorização, desvalorização dos últimos meses, né? Quanto que ele pagou nesse mês aí, ó? Ele pagou 0,98% nesse mês, né? Um pouquinho abaixo de 1%, tá? Aí se a gente puxar aqui, ó, Datacom. Então, para quem tinha comprado ele e guardou ele na carteira, dormiu com ele na carteira no dia 31/5, recebeu no dia 14/6 0,10 centavos pela cota. Então, pagou lá 10, vamos falar assim, hoje o cara comprou lá 10,40, 10,20 e recebeu no mês, por essa cotinha, 0,10 centavos, tá? Por uma cota. Então, assim, continua lá o seu dinheiro, porque você comprou, a cota está lá no seu nome, e você recebeu 0,10 nesse mês. Parece pouco? Parece pouco, mas lá na frente é muito. E outra, quando você analisar por isso aqui, ó, 0,98%, a poupança não te dá isso, tá? Tá te dando a metade aí. Então, vale a pena porque você vai ter todo mês e você consegue fazer a bola de neve. Então, recebeu o dividendo,
compra mais cotas, ok? Essa é a ideia até para uma aposentadoria, beleza? E aí aqui você consegue ver da empresa, porque tem fundos e ele te mostra onde estão investidos, né? Ó. Então ele fala aqui, ó, é um Absoluto Maria Monteiro, são edifícios, né? Ó, tá? Ele tem alguns edifícios aqui, o MXRF11. Aí ele fala oferta, distribuição de cota, comunicado, oferta pública, relatório gerencial. Vamos ver se aqui, ó, o que ele vai dizer. Então ele fala que o objetivo do fundo, oferir lastro imobiliário, como CRI, debênture, LCI, LH, cotas e FIIs. Beleza? Aí você tem que ler o fundo aí, né? Você tem que aprender também, porque não dá para pegar tudo mastigado, tá? XP aqui, né? Envolvida também, ajudando provavelmente a administração dele. Tô passando por cima, tá? Ó, Max Renda. Então ele vai falando dos valores acumulados, o que ele tem aqui de valorização nos últimos 12 meses. Ele tem aqui, deixa eu ver, ó, proporções, volume negociado, número de negócios, giros. Deixa eu ver se ele fala o tipo de... Ó, aqui ele está falando, ó, receitas, tá vendo? Então ele tem aqui, ó, de permuta, né? Ele tem aqui receita de fundos imobiliários, deve ser, ó, de FII, receita de CRI, ó, tá vendo? Isso aqui é investido em CRI. Receita em LCI, ó, renda fixa, então tem um pouquinho investido. E aí é o que eles vão tendo o retorno disso, né? Então por isso que é híbrido, porque ele investe em algumas opções aí do mercado, tá? Aí ele fala aqui, ó, receita de permuta, receita de FIIs, receita do CRIs, LCI, renda fixa, a porcentagem aí como que ficou a situação desse fundo imobiliário. Então, eu estou dando uma pincelada aqui que é para você também estudar, que não dá para dar tudo na mão para vocês aí, tá certo? Então, ó, tem caixa 11%, em FIIs 13%, permutas 5% e é investido em CRI 71% dos ativos, tá vendo? É investido por classe de ativo em geral, tá? Então, 71% dele está em CRI, que é crédito, né? Ok? Então, ó, 29% comercial, crédito corporativo 36%, 13% caixa e residencial 22%. Por isso que ele é híbrido, né? Aí aqui ele vai falando a exposição aonde estão os valores maiores dele. Então, tem aqui, ó, 21% está para esse SPVJ11, aí tem aqui, ó, tá em LP11, 21 e 42%, unidades autônomas 18%, no GARI 11, 8,31%. Veja que ele tem o GARI 11 aqui também, né? Então, interessante, né? Que a gente tinha falado ali do GARI, né? Aí, ó, GARI 11, tá? A gente estava falando do MXRF 11, né? E aí a gente estava entre abre o GARI ou o MXRF11, e dentro do MXRF11 ele investe no GARI 11. Então 8% do MXRF11 ele está em GARI, né? Está investido no fundo imobiliário do GARI. E aí ele vem investindo em outros também, né? Outros fundos, tá vendo? Ó. Então é bom você ler onde ele está investindo, porque até para você saber onde você vai comprar os outros fundos imobiliários também, tá? Então só dei uma pincelada aqui para você entender como é que vai funcionando, tá? Aí você tem também de hospitalar. Esse valor PVP é bom ficar atento, né? Tá vendo? Isso aqui tá bem descontado. Aí você tem que ver se tá valendo a pena ou não, tá? Fundo imobiliários. Aí aqui a gente tem de logística, né? Logística, galpão. Então tem alguns aí bem, um dos mais conhecidos, inclusive a HGL G11. Só que assim, você vê, tá pagando 8,65%, o XPLG11 está pagando 9,61%, o BT LG11 está pagando 9,52, isso ao ano, né? Aí você divide por 12 e aí você vai ter o percentual que ele vai estar te pagando a média por mês, ok? Mas aqui é para você analisar, né? E aí ele fala, por exemplo, eu vou abrir o HGLG11, que é bem conhecido aí também. Então o valor hoje da cota do LG HGLG11 R$ 157,75.
centavos, né? Nos últimos 12 meses ele pagou, ou está pagando 8,65%, dividido em 12. Aqui ele está abaixo do seu valor patrimonial, né? 0,99, bem pouquinho abaixo. Liquidez 7 milhões por diário, né? Então aqui é movimentação, compra e venda. Tá? Variação que ele valorizou nos últimos 12 meses, a variação que ele teve para cima de 3%, 3,5%. Então esse aqui é o cenário. Se você bate aqui, ó, 5 anos, olha lá, ele vai trazer de 2019 para cá, tá? Vamos lá, é um fundo que o valor total dele está em 5 bilhões, né? 5,35 bilhões, tem 33,79 milhões de cotas, tá? É administrado pela CSHG, é um fundo de tijolo, a logística é o segmento, e o tipo do fundo é tijolo, então é logística, ele tem provavelmente galpões, tá? Os últimos meses vem caindo, o mercado tá assim, tá? Então é uma oportunidade até de você comprar. Ó, no último, não é recomendação, mas é uma oportunidade onde está mais barato, tá? Mais acessível. No último mês, ó, ele pagou 0,70, né? 0,7, tá? Então ele pagou 0,7 em cima do valor daquela cota de 150 e pouco, né? Que ele tá, que eu falei, 157, quase 158. Então ele pagou, ó, vamos lá embaixo. Para quem tinha comprado, estava com ele comprado, comprou, vamos falar assim, ó, comprei no dia 31 e dormi com ele na carteira. No dia 14/6, recebeu 1,10 por uma cota do HGLG11, tá? Agora vamos lá embaixo, que eu quero ver. Olha só que legal. Como ele é um fundo de logística, então ele vai te mostrar onde estão os investimentos, os imóveis dele, né? E para quem está alugado normalmente também. Então em São Paulo ele tem 16 imóveis, né? Então São Paulo é a maior parte dele. Depois ele tem 4 em Minas, 3 no Rio de Janeiro, 1 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. E aí ele fala aqui, ó, quem são? Ó, Gerdau, Rio de Janeiro, GR Louveira, ó, tá vendo? Que é um galpão em Louveira, Betim, Minas Gerais, Brascabos, no Rio Claro, São Paulo, tá? Aí você expande aqui, ó, Condomínio São José dos Campos, Itupeva, G100, Grêmio Blumenau, Galpão Cone, tá vendo? Em Pernambuco, Galpões Extremas, Volkswagen Vinhedo. Então, quer dizer, é um galpão que está alugado para Volkswagen Vinhedo, tá? É o Tetra Pak, né? Então tá alugado para esses caras. Então isso é bem legal, porque você consegue ter uma visão da onde estão os galpões, os imóveis desse fundo e para quem até está alugado, né? Isso é muito, muito legal, tá? Até para você acompanhar, buscar o relatório gerencial aí, ó, que nem eu tinha aberto aqui, vocês tinham visto. É bom você até acompanhar para ler. A gente não vai ficar abrindo vários aqui, porque você tem que acompanhar, tá? Não dá para dar tudo na mão. Então, tem que fuçar para você também começar a aprender. Lajes corporativas são prédios, né? Por exemplo, Paulista, Avenida da Faria Lima, Juscelino, enfim, N lugares, prédios, tá? Eu tô usando essas avenidas porque são as mais conhecidas de São Paulo, Rebouças, né? Então, são as avenidas grandes aí também conhecidas. Então, você vai sabendo quando você compra um, né? Ó, vamos ver esse cara aqui. Ó, a cota dele está 82,85, ele pagou nos últimos 12 meses 11,44, aí você divide, isso aqui vai dar 0,95 mais ou menos ao mês, tá? Ele está abaixo do preço dele, 0,82, então está no preço interessante para compra, para investimento. Liquidez diária de 1,73 milhões, né? Valorizou nos últimos 12 meses 16,41%, buscando aqui 5 anos, vamos ver se ele vai carregar. Veja que ele deu uma oscilada aí, né? Lá em 2020 ele deu uma quedinha, mas voltou a subir, por isso que ele deu essa valorizada, porque ele saiu provavelmente daqui de baixo, ó, de 52 e voltou ao topo aí, ok? Mas em 5 anos, se você tivesse nele, ele tinha valorizado 33%, né? Se você tivesse comprado há 5 anos atrás, mantendo. O fundo, no valor total, está valendo 122 bilhões. E aí você vai buscando, ó, lajes corporativa. Então, laje é o quê? São prédios, né? Então, é o cara que tem um prédio numa avenida, tá? E aí ele aluga esse prédio.
tá? Ele é dono do prédio. Então, esse fundo ele é dono do prédio, ele tem laje corporativa e aluga para N empresas, né? Ah, mas como que eu vou saber quem são os locatários, né? Normalmente ele tem lá também. Ele fala, ó, por exemplo, Distrito Federal. Esse cara, ele tem um prédio, né? Um prédio, tá? Distrito Federal, 75.800 mil metros quadrados. E aí o que você tem que fazer? Tem que abrir o relatório gerencial. Vamos ver aqui, muito provável que ele vai mostrar quem são ele fala quem são, né, os locatórios aí e tal. Aqui fala tudo no gerencial, galera. Vocês têm que entrar e ler. Eu só estou dando uma pincelada para você entender como funciona o fundo imobiliário. Então, você comprou um fundo dele, por exemplo, esse aqui de laje corporativa. Você está participando desse prédio que é dele, né? E essa cotinha aí você vai receber todo mês, tá? E tem fundos desses que eles reinvestem. Então, eles falam, eles compram outros prédios, outros imóveis e vai crescendo o fundo imobiliário, tá? Olha lá. Ó, aqui ele vai falando, ó, a classificação, né? Ó, representa 16%, a qualidade, B. Então ele vai falando a qualidade, a evolução do mercado corporativo de Brasília, Green Trust, ó, ele está falando qual que é o prédio, né? Banco do Brasil, está alugado pelo jeito para o Banco do Brasil, tá? Ó que interessante. Mega prédio em Brasília e está alugado para o Banco do Brasil, né? Aí ele fala, tem sistema de segurança, escada corta-fogo e tal. E aí ele mostra todas as fotos aí do imóvel, né? Olha só que bacana. Então é isso, você tem que sair e ler, tá? Não dá pra gente ficar passando 100%. E é o que eu fiz, eu comecei a olhar. Aí você tem de shopping, né? Shopping é a mesma coisa, que eu já tinha falado no começo. O cara tem um shopping, ó. Tem esse Mal 11 aqui, 108 a cota, 9,49 em 12, né? Divide por 12, ele está abaixo do valor dele, né? Que é 0,90. Vou passar rápido aqui, ó. O valor dele no total 1,55 bilhão. Aí, se você buscar o relatório gerencial dele, ó, empresa. Vejam, ó, ele tem 7 no Rio de Janeiro, 4 shopping em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas, 1 na Bahia. Aí, quais são os shoppings que ele é dono aí, que ele faz parte? Ó, Shopping Parque Sul, Boulevard Shopping, Feira, lá na Bahia. Esse Parque Sul é no Rio de Janeiro. Esse, ó, Shopping Taboão. Esse shopping é mega shopping, galera. É muito, muito, muito movimentado. É absurdo de movimentado esse shopping, tá? Se alguém conhece aí algum desses shoppings aqui que a gente vai, que é desse fundo, comenta aí, tá? Maceió Shopping, Alagoas, Shopping Parque Lagos, Rio de Janeiro, Pernambuco Shopping Tacaruna, Suzano Shopping, Madureira Shopping. E olha o tamanho dos shoppings, galera. São shopping bem grande, 28.839 mil metros quadrados, 37 mil metros quadrados, tá? 23 mil metros, 32 mil metros quadrados, 37 mil metros quadrados de Madureira Shopping, Rio de Janeiro. 49 mil metros quadrados. Imagina esse tamanho desse shopping em Pernambuco, galera. É muito grande, a área é absurda de grande. Campinas Shopping, Shopping Metropolitano na Barra do Rio de Janeiro, Rio 2 Shopping, Caxias Shopping, tá? Mais um aqui, ó, Open Mall no Rio de Janeiro. Então, assim, você consegue ver onde estão os ativos. Isso é muito bacana, tá? E aí, lógico, ele vai te pagar a cota lá por mês, ó. Comprei, tô comprado lá, dormi com ele na minha carteira. Dia 14 pagou, tá? 0,87%. Ó, nesse mês aqui, último mês, ele pagou 0,8%. Tá? Não chegou a 1%, mas pagou 0,8%. Livre de imposto, vai cair na tua conta lá, você consegue reinvestir. Ah, mas esse mês aqui eu quero usar a grana para outra coisa. Tudo bem, você pode também, tá? Então, assim, é bem legal. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui os rendimentos. Como eu falei para vocês, eu estou investindo desde setembro. Comecei em setembro, coloquei uma grana, depois eu vendi e voltei novamente. Isso foi em dezembro, acho que eu tinha tirado. Então, veja, eu comecei a investir fundos imobiliários e ações. Né? Eu comecei primeiro fundo imobiliário. E eu comecei lá em setembro, tá vendo que aqui tá tudo zerado? Ó, 2023, então tá zerado aqui. Aí, primeiro rendimento meu, eu não sabia
dessa parte de Datacom e tal. Eu fui lá e comprei. Só que já tinha passado. Então, mês que eu comprei, eu não recebi. Eu só recebi de um, porque os outros já tinham passado a Datacom. E eu não tinha me atentado nisso, eu não tinha lido, buscado informação só dos fundos, não tinha me atentado esse detalhe de Datacom, né? Então, quando você for comprar, é bom você olhar, né? Até também é interessante, porque aí no próximo mês você já recebe, entendeu? Então, beleza. Em setembro eu comecei lá, ó, R$10,98, setembro do ano passado. Aí, outubro já ganhei mais um pouquinho. Novembro deu uma reduzida, porque eu tinha vendido, né? Aí, dezembro eu comprei de novo. Aí, foi para 59, quase R$60 de proventos ali. E no total do ano, R$164 reais e 70 centavos, né? Deu a média aqui dos meses 13,72. Aí eu dei continuidade. Então, em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Aí aqui o que acontece? Em janeiro eu já comecei a comprar algumas ações, tá? Mas aqui foi só fundo imobiliário, por enquanto. Janeiro, fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março. Não estou muito lembrado agora. Mas eu lembro que comecei a comprar ações aqui e eu devo ter recebido alguma coisinha pouca aqui nesses 2 meses. Mas vejam que teve uma evolução, né? Ó, janeiro 80, fevereiro 115, tem uma subida boa. Acho que aqui eu recebi ações também, tá? Porque ele deu um pulo de 80, ele pulou um pouquinho mais. Aí março, abril deu uma reduzida, porque aqui tinha entrado sem ações, tá? Aí vejam que eu voltei quase o mesmo preço lá de janeiro, né? Recebidos. Aí maio, abril, 84, maio, que foi mês passado, 203. Então aqui juntou fundo imobiliário, que eu investi mais também em fundos imobiliários e deu uma diminuída em ações. Então eu recebi R$203,63 no mês passado de fundos e de rendimentos, fundo imobiliário. Então peguei e já comprei, né? Fiz bola de neve. E agora no mês de junho, que está encerrando, eu vou receber no total R$202,95. E olha que interessante, parte disso daqui eu já recebi, tá? Parte eu já recebi, porque aqui, aí ele fala, ó, tá vendo aqui, ó, recebidos e futuros. Isso daqui, ó, são de ações. Aqui é do Itaú, que ele paga um pouquinho por mês, então, das cotas que eu tenho lá, das ações que eu tenho, na verdade. Quando é ação, ações é ação mesmo, né? Fundo imobiliário é cota. E aí aqui em agosto, ó, isso daqui já é de ações que eu tenho, que eu já vou receber dividendo, lá em agosto. Então agosto nem chegou, por isso que eu falei para vocês que é legal você administrar aqui pelo Investidor 10, porque ele já te mostra daquelas ações o quanto você vai ganhar, entendeu? Então é bem bacana, tá? Aí ele me mostra aqui o total que eu ganhei até agora, na verdade até o final, né? Ele me mostra porque ele já está contando com esses caras aqui que nem chegou ó, em dezembro de 2025 e já está programado para eu receber lá quase R$17 em dezembro do ano que vem, tá? Por causa das ações que eu tenho. Então isso é bem legal, porque você já consegue se programar, você já sabe mais ou menos que você vai receber ali aquele dividendo também, né? Isso é muito legal aqui nesse site. Ó, dezembro desse ano nem chegou, eu já estou para receber lá R$36, ok? Aí aqui também você consegue diferenciar recebidos e futuros, ó, se colocar futuros, ele já vai fazer um filtro aqui, ó. Tá vendo que ele já diminuiu para junho, ó? Que eu já recebi e agora dia 28 tem rendimentos das ações do Banco do Brasil que eu tenho para receber. Eu já recebi do Banco do Brasil esse mês e aí tem mais esse pagamento lá no dia 28, que é sexta-feira agora. Então vou receber mais R$23,40 aí das ações do Banco do Brasil. Então isso é muito legal, galera, porque você vai fazendo aí a sua acumulação, né? E aí ele já está falando aqui nesse período total, tá me dando R$1.000 aí. Mas se a gente juntar aqui, ó, 800 desse ano, né, que por hora, né, ele já tá, ele junta tudo aqui. Mas aqui já, vamos dizer que esse ano eu já recebi uns R$800 só de dividendos. E aqui ele vem mostrando, né, a escadinha, como que vem a evolução. E aqui as ações que eu tenho, fundos imobiliários, né, ó. Aqui alguns fundos que eu tenho e que estão me pagando aí, quanto que eu recebi por cada fundo aí nesse período. Ok? Bem legal isso aqui, bem bacana. Acho que vale a pena vocês verem, né?
Porque para quem quer ter uma renda mensal, o fundo imobiliário é bem bacana. As ações também, é que elas variam mais. E logo você tem que ter coração para renda variável. Porque se você não tiver coração para renda variável, né, qualquer coisa fica desesperado, vê ali caindo e já quer vender e tal. Então não entra, porque senão você vai ficar frustrado aí, né, e vai desfazer do seu patrimônio, às vezes sai até perdendo. Então, assim, renda variável, você tem que pensar o seguinte: aqui é investimento, faz um projeto para daqui 5 anos, 10 anos, né? Ainda mais se você tem aí menos de 30 anos, eu acho que é bom você parar para pensar. Acho que até mais de 40. Acho que a galera aí que está nessa faixa já de 40, eu tô fase 40 aí, 40 a mais, eu acho que a gente não consegue aposentar pelo sistema do governo. Então, eu acho que é a hora de começar a pensar numa aposentadoria própria aí, né? Então, comecei a analisar, pensar isso e meti as caras no investimento. Estou lendo, não sou expert, como vocês estão vendo aí, estou trazendo para vocês aqui o que eu estou aprendendo, tá bom? Como eu estou fazendo, como eu estou aprendendo, tá? Então, é bem legal você ver essa evolutiva aqui, porque não precisa muito dinheiro, né? Vocês viram lá, meu, tem cota de R$10, tá? A logística aqui, ó. Você tem o Gary lá, cadê? A gente tinha falado do. O Gary estava acho que no híbrido, né? Cara, o híbrido. Ó, o Gary. Cara, o Gary acho que é R$10, R$9 a cota. Aí, ó, R$9, R$9 uma cota, entendeu? Tá pagando 11,3% ao ano, vai tá dando 0,93, salvo erro aí. Tô fazendo de cabeça aqui, tá? 0,93 ao mês. Então, assim, sabe, se programa e começa a projetar sua aposentadoria. Faz um projeto. E aí é legal falar para vocês, porque você começa a ter uma renda mensal. Isso aqui é muito bacana, né? Não que eu vou começar a tirar esses R$200. Pelo contrário, quando vem, eu já vou lá, espero uma data interessante e já compro mais cotas, né, de fundos ou compro ações. E é isso que você tem que fazer, é essa bola de neve, né? Pra gente, se vocês param para analisar, para quem saiu lá de setembro e vem aportando todo mês, tá? O que eu quero deixar claro também é que isso aqui não foi só de rendimento, né? Que veio valorizando assim. Foi que todo mês eu coloquei uma regra e eu vim aportando, tá? Então, se vocês quiserem, até eu tenho uma planilha depois de cálculos e tal, de investimento, dou uma mostrada para vocês aí. Mas aí você tem que fazer uma constância, sabe? Separa uma parte ali do seu salário, porque é válido, tá? É bem válido mesmo. Então, eu acho que vai valer a pena e você vai gostar, vai curtir. Eu, como disse, vou encerrar por aqui. Já deixa seu like aí, ativa o sininho, fala se você gostou ou não. Mas para mim foi bem bacana essa evolutiva aqui dos meus rendimentos, tá bom? Fica aqui esse registro, muito obrigado, forte abraço, valeu!